Oi, pessoal do oitavo B, vou fazer uma explicação geral sobre o conteúdo do Centro de Mídias. Nós sabemos que a independência do Brasil ocorreu em 1822, oficialmente a data é 7 de setembro. Então, a partir daí, Dom Pedro I passou de príncipe regente a imperador do Brasil. Historicamente, o evento da independência foi muito mais simples do que retratado no quadro do Pedro Américo, que é a imagem que nós conhecemos. Esse quadro ele está no Museu do Ipiranga, é gigantesco. E, historicamente, o evento foi muito mais simples. Dom Pedro chegou num pangaré, não tinha todo esse conjunto de cavalos e cavaleiros, a população observou. Mas a imagem consagrada nos livros é esse quadro famoso, essa imagem famosa. O povo mais pobre sequer acompanhou e entendeu o significado da independência. A estrutura agrária continuou a mesma, a escravidão se manteve igual, a distribuição de renda desigual também se manteve. A elite agrária, ou seja, os grandes proprietários de terra, principalmente aqueles ligados à cana-de-açúcar, é que se deram bem, porque em vez de vender para Portugal e França, por exemplo, passando por vender para a Inglaterra e para a França, passando por Portugal, eles vendiam diretamente para a Inglaterra e França. Então, para eles foi algo muito bom. Estados Unidos foi o primeiro país que reconheceu a independência do Brasil em 1824. A Inglaterra já tinha reconhecido informalmente, inclusive emprestou os 2 milhões de libras esterlinas para que o Brasil pagasse pela independência. E a partir daí, o Brasil se tornou a única monarquia em todo o continente americano. Nós vimos nas aulas de independência das colônias espanholas que os países que foram ex-colônias espanholas, eles eram republicanos. Então, com isso, o Brasil se tornou a única monarquia. Passado o processo de independência, o que o país deve fazer? Uma Constituição. A nossa primeira Constituição foi elaborada em 1824, lembrando que a atual é a 7ª, e foi com grande presença e orientação, ela teve grande presença e orientação do Dom Pedro I. A Assembleia Constituinte até tentou limitar o poder do imperador, mas ele, insatisfeito com essa tentativa, ordenou o fechamento da Assembleia e a prisão de alguns deputados, porque ele queria ser soberano. E aí, o que estabelecia essa Constituição de 1824? Primeiramente, a divisão em 3 poderes, mas também criou um poder a mais. Então, a divisão clássica de legislativo, executivo e judiciário. Executivo era o próprio monarca. E ele criou um poder a mais, o poder moderador, que era para ele também intervir nesses 2 poderes. Então, ele queria poder, ele queria cada vez mais ter a possibilidade de intervir em todas as instâncias da vida brasileira. Essa Constituição também definiu as leis para o processo eleitoral. Então, quem que poderia votar? Grandes proprietários de terra, homens e ter mais de 25 anos. Somente preenchendo esses requisitos é que podia se cadastrar para votar. Então, não podia mulher, não podia pobre, não podia, ex-escravo nem pensar, mas não podia nem os libertos. Quem que podia se candidatar? Podia se candidatar ao cargo de deputado federal, quem tivesse renda igual ou superior a 400 mil réis, e para senador, renda igual ou superior a 800 mil réis. Essa ganância por poder e essas políticas de intervenção do Dom Pedro I, elas acentuaram as pressões internas, as insatisfações. Isso fez com que ele sofresse pressões absurdas internamente. Paralelo a isso, aconteceu a morte de Dom João VI e o trono português ficou vago. Quem era sucessor de Dom João VI? Dom Pedro I, que estava no Brasil. Então, o que ele fez espertamente? Ele abdicou do trono do Brasil
em favorecimento do seu filho, Dom Pedro II, e foi para Portugal com a filha, para que ela ocupasse o trono. Então, com isso, ele conseguiu manter o poder e influência tanto no Brasil, que ele deixou o filho, quanto em Portugal, que a filha era destinada a assumir o trono. Então, com isso, em 1831, ele partiu do Brasil. Ele partiu, não voltou mais. Ficou seu filho, Dom Pedro II, que tinha apenas 5 anos. Então, vejam só. Como ele não podia, obviamente, governar, então foi instituído regentes, até que o príncipe completasse a maioridade. Então, no período de 1831 a 1840, regentes designados ocuparam e direcionaram e administraram o Brasil. O Dom Pedro II, ele assume a partir de 1840, quando foi feito um ajuste ali, deram um jeitinho para que ele assumisse. Ele tinha apenas 15 anos quando assumiu o trono do Brasil. Então, ele passou a ser imperador com 15 anos. Então, a princípio, os regentes eles foram 3, depois um único regente a partir de 34. E aí, como curiosidade, então nós tivemos 4 regências. A primeira foi trina, ou seja, 3 pessoas administrando, foi provisória. A segunda, trina também, porém permanente. Nesse momento teve uma guerra, chamada cabanagem. Depois nós tivemos uma regência do padre Feijó. Nesse momento nós tivemos 3 guerras civis. E uma 4ª regência que foi do Araújo Silva, que teve o conflito da Balaiada. Como atividade desse conteúdo. Atividade 1. Como foi a Constituição de 1824? Como que ela foi elaborada? O que tinha ali na Constituição de 1824? A primeira Constituição do Brasil. Vale pesquisar para ampliar o conhecimento. Segunda atividade. Sobre os direitos políticos dos brasileiros atualmente, vocês vão dizer quem pode votar, quem pode ser votado, ou seja, quem pode ser candidato, qual a idade mínima do eleitor e o que você pensa a respeito das limitações que a Constituição Federal de 1824 determinava. Quais limitações? Os votantes tinham que ser homens, proprietários de terra, maior de 25 anos, e os votados ter renda igual ou superior a 400 mil reais para deputado, igual ou superior a 800 mil reais para senador. E atualmente, se a gente tivesse que limitar a renda de votantes ou de votados, o quanto da população não ficaria excluída, não é mesmo? Então, essa é a atividade da semana.